Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Pauline Correia e eu estou aqui sempre para ensinar você a emagrecer de uma vez por todas. Sejam 5, 15 quilos e independente da sua idade, ok? Bom, então eu vou começar respondendo aqui algumas dúvidas e comentando algumas coisas que vocês me enviaram lá na aula. Essa primeira aula, só recapitulando um pouquinho, eu ensinei você, primeiramente, o jeito errado de emagrecer. Porque para você saber o jeito certo, primeiro você precisa saber, aprender o que você não pode errar. E é onde as pessoas, na maioria das vezes, erram sem perceber. Ninguém tropeça numa montanha, não é verdade? Na maioria das vezes a gente tropeça em coisas que a gente acha que está certo, em coisas que no senso comum é o correto. Então, por isso você precisa estar sempre atento, por isso você precisa de direção, precisa de alguém para te conduzir, tá bom? Porque, como eu disse, para tudo na vida existe um especialista, existe uma técnica para tudo na vida, gente. Se você quiser apertar um parafuso de uma porta, pode saber que tem um especialista para isso. Tem uma técnica melhor para fazer aquilo, não é? Imagina, com o emagrecimento, então, que é algo tão complexo. O nosso corpo, por si só, né, o nosso organismo, já é muito complexo. E o emagrecimento é algo que exige de todo o nosso corpo, físico e psíquico. Não tem jeito de separar o nosso corpo físico do psíquico. E olha, quando a gente fala de psíquico, a tendência é a gente vir para cá. A gente acha que o psicológico é aqui. Mas eu quero te dizer que o psíquico não é só aqui. É mente e corpo. Sabe por quê? No seu corpo é onde estão as suas emoções. Suas emoções não estão aqui, estão no seu corpo. As sensações que você tem, as percepções, as intuições, a dor de consciência, a sensação de culpa, a ansiedade, tá tudo no seu corpo que demonstra. Ok? Por isso, você precisa conhecer como o seu psíquico funciona, como o seu corpo funciona. Por isso é que só uma dieta não basta, não resolve para você emagrecer. Porque o emagrecimento é algo complexo, é algo que afeta todas as áreas da sua vida. Afeta e é afetado. Deixa eu ver aqui. É verdade que para emagrecer mais rápido temos que ter o metabolismo acelerado? Mas eu acho que o meu metabolismo é lento. Brenda, é possível acelerar o metabolismo apenas através da massa muscular, ok? Porque o nosso metabolismo basal, aquele metabolismo que é o quanta energia a gente gasta dormindo, só pode ser aumentado se a gente tiver mais massa muscular ou se a gente tiver uma massa muscular mais ativa. Por isso que, principalmente quando nós vamos ficando mais velhas, que é quando nós vamos perdendo massa muscular naturalmente, é importante fazer um exercício que estimule a massa muscular. Então, por isso, exercício físico pode sim ajudar no emagrecimento, porque é talvez a única forma de acelerar o nosso metabolismo. Gente, não existe um alimento, um suplemento, um remédio capaz de acelerar o seu metabolismo. Ok? Alguns medicamentos e suplementos fazem o seu coração bater mais rápido, por exemplo, te dá a sensação de que você está com mais energia, está gastando mais energia, mas não quer dizer que está queimando gordura, que está usando gordura para você emagrecer. Lembrando que emagrecimento significa reduzir gordura. Gordura.
ok? A gordura tem que, ó, ser eliminada para que você realmente esteja emagrecendo. Então, já tá resolvida essa questão do metabolismo, Brenda. Existe metabolismo lento? Nós fizemos uma live falando só sobre isso, hein? Na semana de aquecimento. Quem tem hipotiroidismo consegue emagrecer? Sim, perfeitamente. Quem tem problema hormonal consegue emagrecer? Sim. Por quê? Porque quem tem problema hormonal, oscilação hormonal, déficit, ou seja, queda de hormônios, podem fazer a reposição desses hormônios através de medicação. E assim os hormônios vêm para suas taxas normais e o seu corpo, através dessa normalidade dos hormônios, vai voltar a funcionar normalmente. No hipotiroidismo, você precisa, também nas outras deficiências ou desordens hormonais, você precisa consultar um médico para dosar os hormônios, para saber qual tipo de hormônio você precisa repor, qual a quantidade. E assim, quando você repõe esse hormônio, consegue controlar essa taxa hormonal, sua vida segue normalmente. Então, quem tem hipotiroidismo vai controlar essas taxas de hormônio, precisa periodicamente, mesmo depois que já está medicado, tem que ir ao médico regularmente. Em alguns casos, a cada 6 meses, outros casos, uma vez por ano, ou quando você sentir no seu corpo que os hormônios se desregularam, porque isso pode acontecer. Durante um tempo, você vem com os hormônios bem reguladinhos, por exemplo, no hipotiroidismo, e algo acontece na sua vida, né? Porque tudo que nos afeta na vida, emocionalmente principalmente, vai afetar o nosso corpo. Então, pode acontecer, por exemplo, uma situação de estresse ou alguma outra questão emocional que vai afetar essas taxas e você percebe no corpo. É hora de voltar ao médico e rever se precisa fazer alguma mudança lá naquele medicamento que você está usando, percebe? Então, regulou medicação ao ponto de normalizar suas taxas hormonais, sua vida segue normalmente, o seu metabolismo volta a funcionar normalmente. Cuidado. Cuidado quem tem hipotiroidismo, quem está na fase pré-menopausa, quem está na menopausa, quem está nos 35 ou chegando nos 40 anos, cuidado com o quê? Preste atenção. Cuidado com a crença de que, nossa, agora vai ficar difícil. Nossa, agora eu tenho problema hormonal. Calma. Se há um problema hormonal, vai ao médico e vai solucionar esse problema. É fato que após aos 30, 35, 40, os hormônios vão mudando? É fato. E nós precisamos ter mais cuidado nessa fase. Cuidado com o quê? Com a alimentação. Lembrem-se, a cada década de vida, nosso metabolismo vai diminuindo, em média 2%. Então, a cada ano de vida, a cada década de vida, nós temos que comer menos energia. Tá bom? Senão, nós vamos ganhar peso. Por isso, aquilo que vamos comer tem que ser de excelente qualidade para fornecer para o nosso corpo aquilo que ele precisa. Porque quando a gente não fornece para o nosso corpo aquilo que ele precisa, começam a vir as desordens, né? As desordens de apetite, por exemplo. Combinado? Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Vamos seguir. Estou fazendo atividade física e tomando chá de carqueja. Me indicaram dizendo que é bom para perder apetite, mas não vejo nenhuma diferença. Você recomenda tomar esses chás para perder peso? Gente, não existe um chá para perder peso. Infelizmente, não existe. E vocês aprenderam na aula de hoje sobre a questão de medicamento para emagrecer. E vocês aprenderam também sobre a questão do cortar apetite para emagrecer.
Você não precisa cortar seu apetite. Não, você precisa perceber esse apetite de uma forma mais real. Eu vou explicar. Primeiro, diferenciar o que é fome, apetite de verdade, e o que é vontade de comer. Muitas vezes o que você está sentindo não é fome, é ansiedade. E aí vem aquela sensação, aquela angústia que você quer preencher com comida. A impressão, uma falsa sensação de que é fome. Mas na maioria das vezes não é. Porque fome é algo fisiológico. Fome é um sentimento, é um sintoma primitivo do ser humano. O homem lá da caverna, os nossos ancestrais, já tinham essa fome, porque está no nosso DNA. Então, do mesmo jeito que você tem vontade de urinar, sono, vontade de evacuar, você tem fome. É algo fisiológico. Porém, as questões emocionais muitas vezes nos levam a confundir fome, ansiedade ou vazio emocional com fome. Por quê? Porque quando a gente come, a gente tem prazer. Dependendo do tipo de alimento, há produção de algumas substâncias aqui no nosso sistema nervoso central, substâncias que dão sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, de euforia, em alguns casos. E aí a gente associa que o alívio daquela angústia foi por causa que a gente comeu, por causa da comida em si. E aí a gente confunde isso com fome, mas não é fome. E essa sensação de bem-estar que nós sentimos por causa dessas substâncias que são liberadas no nosso sistema nervoso central, rapidamente passam. E volta a sensação de angústia, aquela sensação inicial, seja de tristeza, de saudade, de agonia. Por quê que volta? Porque não foi solucionada, porque não era fome. Porque a comida que você comeu não é capaz de solucionar uma questão emocional. Mas como a gente vai comendo sem perceber essas questões, porque nós estamos no automático, aqui preso no pensamento e não nos voltamos para as sensações do nosso corpo, a gente vai associando isso, vai associando que comer trouxe alívio, então toda vez que eu tenho essa sensação, basta comer. Isso vem, gente, muitas vezes desde a infância. Por isso que é algo tão desafiador, mas você pode começar hoje a mudar isso. E eu estou falando sobre um processo de busca por comida para satisfazer uma necessidade emocional que pode existir em você em diversos graus. Então, pode ser aquela necessidadezinha de comer um docinho todos os dias. Ou pode ser aquela compulsão que você entra no final do dia, algumas pessoas até à noite, antes de dormir, que você começa e não consegue parar de comer, que está num grau mais elevado. Então, essa busca por preencher esse vazio, essas questões emocionais, elas podem existir em você em diversos graus e de diversas naturezas. Ok? Então, observe como você tem se comportado com relação a isso. Tá bom? Eu tenho recebido alguns comentários, alguns depoimentos de pessoas, depois, principalmente da semana passada, né, que eu falei sobre a ansiedade, ensinei você como romper esse ciclo vicioso de ansiedade e compulsão através quem lembra? Através da respiração consciente e intencional. Sempre que você está nesse ciclo vicioso de ansiedade e do comer desajustado, que pode ser em maior ou menor grau, você só vai conseguir romper isso
através da sua consciência. E essa consciência a gente consegue através do exercício da respiração, para sair aqui do modo automático. Ok. Qual exercício para ajudar no metabolismo? Musculação. Musculação ou algum outro do tipo HIIT, tá? HIIT. Boa noite, Elizabeth. Bom, aqui nos comentários da aula de hoje, alguém perguntou sobre gordura no fígado. Tenho gordura no fígado, o que fazer? O que é gordura no fígado? Na medicina, conhecido como esteatose hepática. É quando, em volta do fígado, em volta do órgão, em volta da víscera, vai se acumulando gordura e isso prejudica demais o metabolismo, a detoxificação. E não só em volta do fígado, tá bom? Isso acontece por causa do excesso de açúcar e do excesso de carboidratos na alimentação. Tem outras causas também. Por exemplo, pode acontecer por causa do excesso de álcool. Mas por que por causa do excesso de álcool também? Porque o álcool, assim como o açúcar, por não ter função no nosso corpo, porque a quantidade de açúcar que o nosso corpo precisa é mínima, que vem de outros alimentos, não precisa ser do açúcar. Como não tem função no nosso corpo, o que o nosso corpo vai fazer com isso? Você bebeu álcool, comeu um monte de açúcar, o que o nosso corpo vai fazer com isso? O açúcar e o álcool dentro do nosso corpo, ele não evapora. Tudo no nosso corpo é transformado. E o nosso corpo transforma isso para guardar, para fazer estoque em forma de gordura. A forma que o nosso corpo usa, a forma que ele sabe fazer para estocar energia é gordura. Para estocar excesso de alimento que você comeu e ele não usou, é gordura. E aí, especificamente, esses dois tipos de substâncias vão para o fígado. Então, o que precisa fazer para diminuir essa gordura do físico? Diminuir o açúcar, ou dependendo do grau de esteatose, é cortar. Eliminar completamente. E a bebida alcoólica também. Por isso que eu digo, cuide da sua saúde o quanto antes. Não espere ficar doente. Não espere ter esteatose hepática. Não espere ter uma úlcera. Não espere ter um câncer de intestino. Cuide da sua saúde antes. Porque quando você fica doente, aí os sacrifícios que você tem que fazer são muito maiores. Então, no caso da esteatose hepática, dependendo do grau, quanto foi avançado, você tem que cortar açúcar, cortar farinha, cortar qualquer tipo de alimento que no final vai virar açúcar. E a bebida alcoólica tem que cortar. Porém, se você cuida disso antes, né, você pode moderar, você pode ir administrando esses alimentos. Outro exemplo disso é no caso da diabetes. Se você deixar a sua saúde avançar, o problema de saúde avançar até se tornar diabetes, você vai chegar no ponto que vai ter que cortar carboidrato. Dependendo do tipo de diabetes, o quanto essa diabetes está afetando o seu corpo. Ok? Então, Daniele Silva, que me perguntou isso, com todo o meu amor, tá? Com todo o meu carinho, que eu respondo isso para você, que precisa mesmo cortar o açúcar, dependendo do grau de gordura no fígado que você tiver. Vale a pena, tá? Pelo menos até o seu fígado se recuperar. Que mais? Adriana Cristina também perguntou sobre acelerar metabolismo. Gente, eu acho que é porque nós estamos na semana do emagrecimento acelerado e todo mundo pensa, não, tem que acelerar meu metabolismo para emagrecer, né? O que você precisa não é de algo que acelere o seu metabolismo. Seu corpo funciona muito bem. Se você não está com um problema hormonal, né? Se não tem alguma outra questão patológica,
O seu corpo é perfeito para emagrecer de forma acelerada. Onde é que nós precisamos intervir? Em você, no seu comportamento, na forma como você se alimenta. Ok? Na forma como você está se relacionando com a comida. Quando eu falo se relacionando com a comida, o que eu estou dizendo? Que é como é que você usa, vamos colocar assim entre aspas, tá? Como é que você usa a comida? Para que você come? Esse para que você come quer dizer é para matar a fome, uma necessidade fisiológica, ou seja, as células do seu corpo precisam daquele alimento, ou é para preencher um vazio, ou é para aliviar uma culpa, ou é por monotonia, né? Não é monotonia não, gente, como que é a palavra? Tédio. Às vezes a gente quer distração e a comida é uma ótima distração, né? Então, cuidado. Principalmente agora em tempos de isolamento social, né? Não sei como é que tá aí na sua região, se ainda tá assim, ok? A ociosidade causa muito isto. Deixa eu ver aqui no YouTube. O que seria bom para melhorar a retenção de líquido? Me sinto muito inchada no final do dia. Heloísa, para diminuir a retenção de líquido é reduzir muito, na maior quantidade que você conseguir, reduzir açúcar, ok? E tudo que faz retenção de líquido, bebida alcoólica, excesso de sal, alimentos industrializados, porque são ricos em aditivos químicos que fazem retenção de líquido. E usar alguns chás que provavelmente vão te ajudar também, caso você não tenha problema de pressão, tá bom? Chá verde e chá de cavalinha. Você pode usar para eliminar a retenção de líquido. Você pode, por exemplo, usar 3 xícaras de chá, a infusão mesmo, tá? Fazer o chazinho lá. Chá verde, Camellia sinensis é o nome da planta, e cavalinha. São ervas. A cavalinha é outro tipo de planta, tá bom? Então, você faz a infusão e pode tomar até 3 xícaras. São plantas diuréticas, naturais, mas que têm efeito. O hibisco também, mas não exagera não, tá bom? Os mais saudáveis seriam o chá verde e a cavalinha, para essa questão da diminuição de retenção de líquido. Mas lembre-se, vai lá na causa da retenção de líquido. Se for algo na sua alimentação, não adianta. Ajuste a quantidade de água, de líquidos que você está bebendo ao longo do dia. Água, principalmente, ok? Ajuste. Solange, eu tomo Depakene, deve ser Depakote, não? Depakene de 500 e fluoxetina atrapalha o emagrecimento? Depende. Esses medicamentos, né, antidepressivos, ansiolíticos, depende. Cada pessoa tem uma reação. E depende do medicamento também, claro, né? Mas o mesmo medicamento para pessoas diferentes pode ter reações diferentes, depende da dosagem, depende de quanto tempo você vem usando. Os medicamentos para ansiedade e depressão, em alguns casos, em alguns momentos da vida, eles são necessários. Ajudam, são bem-vindos, mas jamais devem ser usados para emagrecer, tá bom? Quanto aos medicamentos para ansiedade, devemos tomar ou não? É isso que eu respondi, né? Sou hipertensa, qual chá devo tomar para ajudar? Gengibre, Isabel? Chá verde também você pode tomar, só não tome muito no final do dia. Porque o chá verde, ao mesmo tempo que ele tem a substância que acelera a circulação do sangue no nosso corpo e por isso auxilia na eliminação do excesso de líquido, ele também tem uma substância que ajuda a controlar isso. Então, eu digo que o chá verde é perfeito, porque ele tem o que
estimula e o que inibe. Então, ele mesmo vai controlando no seu corpo isso, desde que você não use em excesso, ok? Amei essa primeira aula. Há muitos anos atrás, fiz uma dieta com acompanhamento médico, emagreci 13 quilos. Mas, com o passar do tempo, sofri perdas importantes e me tornei uma pessoa triste, ansiosa e não percebi o ganho de peso. Quando me dei conta, tinha engordado quase 30 quilos. Sei que preciso de ajuda para voltar a emagrecer e hoje minha meta é recuperar a saúde, ficar bem comigo mesmo em todos os sentidos. Entendi perfeitamente suas explicações e vou segui-las com muita atenção. Gente, esse é um comentário que está aqui na aula de hoje, tá? Nos comentários do primeiro vídeo da nossa semana. Eu achei bem interessante essa percepção que ela colocou aqui, porque eu já vi muitos casos, já vi comentários de vocês aqui falando sobre essa questão de perdas de pessoas, né? Pessoas que falecem e que isso afeta muito a vida da gente, de fato, né? É claro que afeta. Eu queria levar você a perceber que a forma como você lida com o luto vai refletir na sua vida, principalmente, vamos falar aqui da alimentação, que é o que nos cabe, né? Na forma como você se alimenta. Então, muitas vezes a ansiedade, essa necessidade de comer para preencher um vazio, é preencher um vazio da falta que alguém que se foi está fazendo na nossa vida. Vou repetir. Muitas vezes o vazio emocional que nós sentimos, que em algumas vezes você percebe, confunde como fome, como necessidade de comida, esse vazio muitas vezes é o vazio, a falta de alguém que se foi, geralmente alguém muito próximo. Por que fica esse vazio? Porque a despedida não foi feita, talvez, de forma completa. Por que muitas vezes não é feito de forma completa? Porque dói. Porque dói muito. E aí, para a gente se proteger dessa dor, a gente não quer olhar para aquilo. E a gente vai tampando. E quanto menos a gente olha, maior vai aumentando o vazio. Porque, olha, aquilo que nos falta, a solução é trazer, olhar, entrar em contato, para que assim você possa ser preenchida nas suas emoções. Para que você não seja levada a preencher com comida, querer preencher com comida, porque na verdade comida nenhuma pode preencher um vazio emocional. E isso, essas sensações, você só pode perceber no corpo. É aqui, físico, não é no pensamento. Ok? Bom, esse é um assunto muito delicado, muito pessoal, muito profundo, né? Eu espero que de alguma forma, isso que eu disse possa te dar algum insight, para que você reavalie e busque perceber isso. Como que foi isso para você? É muito frequente eu receber comentários de pessoas que perderam o seu pai e depois disso foram só aumentando peso, ou perdeu a mãe e mesma coisa, vai ganhando peso, porque muda mesmo a forma como se alimenta. Ok? E olha, existem outros processos inconscientes, psíquicos, que afetam a nossa forma de comer. Este é um dos exemplos. Então, se você percebe
que a sua forma de se alimentar está desajustada por alguma questão emocional que você não sabe nem dar nome, você não sabe nem imaginar de onde que vem a razão, e você não precisa saber a razão, dar nome, explicar, não. Você precisa perceber isso, que isso está acontecendo. Perceber a sensação, o que é que você sente? Como que é que você sente? Entre em contato com isso. Só que nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a negar. Negar a sensação, não olhar para ela. Nós aprendemos isso desde criança, não é? Que agir por emoção é fraqueza, né? Que nós temos é que viver no racional, no raciocínio, na inteligência, ok? Só que a solução, o que nos dá força, tá aqui, tá no corpo, tá na sensação, nos sentimentos. Ah, Pauline, então agora eu vou agir pelo sentimento. É claro que você não vai deixar de pensar, não vai deixar de usar a sua inteligência. É óbvio, por favor. O que eu quero te dizer é: perceba os seus sentimentos, traga para a consciência. E aí você vai juntar os dois para perceber o que deve ser feito. Ok? O problema é que hoje em dia a gente vive só aqui, focado aqui. Pensa, preocupa, planeja. Imagina, né? Fantasia. E se fosse? Porque era? Nossa, porque era assim, era melhor, ou foi muito ruim, ou então vai ser, o dia que for. Tanto um quanto o outro, sabe o que faz com você? Tira você do hoje. Então, viver aqui, você está ou lá no futuro, ou lá no passado. Por isso, perceber o seu corpo traz você para o hoje, para o agora, para este momento presente. E vir para o momento presente é o que tira você da ansiedade, do comer desajustado. Por isso é importante fazer aquele exercício de respiração, de voltar-se para cá, porque quando você faz o exercício de respiração consciente, imediatamente você quebra esse ciclo anestesiado, automático que você está. Ok? Então prestar atenção na sua respiração, fazer respirações profundas de forma intencional, observando o ar entrando e saindo dos seus pulmões, pelas suas narinas, observando, né, o seu abdômen inflando e esvaziando, observando todo o seu corpo, as sensações, toque, cheiro, luz, ok? Faça esse exercício constantemente, principalmente nesses tempos que estamos vivendo, onde a ansiedade virou pandemia, né? Junto com o Covid. Cuide disso. Cuide das suas emoções. Ok? Lembre-se, não tem jeito de separar corpo de emoção. Físico e psíquico são colados, não tem jeito de separar. Tudo que acontece no seu corpo interfere no seu psíquico, no seu emocional. E tudo que acontece no seu emocional afeta seu corpo. É assim, ó. Dependentes um do outro. Então você tem que cuidar do seu corpo, cuidar do que você come, escolher o tipo de alimento, cuidar das suas emoções. E sempre ligar seu racional com
seu corpo inconsciente junto com consciente, ou seja, você traz as informações que o seu inconsciente te dá e traz para a consciência, e assim você tem clareza das coisas, certo? Como que eu faço para perder barriga, gente? Como que faz para perder barriga? Só tem um jeito. Vou falar. Quer receita? Como que faz para perder barriga? Sabe como que você perde barriga? Perdendo culote, perdendo gordura no braço, perdendo gordura nas costas, nas pernas. Do mesmo jeito. Cuidando da sua alimentação. Não existe uma forma de emagrecer em um único ponto. Não existe um alimento que faça você emagrecer naquele lugar. Não existe um suplemento que faça você perder gordura naquele lugar. Não existe um remédio que faça isso. Porque quem escolhe de onde vai sair a gordura do seu corpo, de qual parte do seu corpo essa gordura vai sair, quando você está fazendo um programa de emagrecimento, quando você está cuidando, né, direcionando a sua alimentação para emagrecer, e o seu corpo vai eliminar gordura, de onde o seu corpo vai eliminar gordura? É ele que escolhe. Existem algumas teorias a respeito disso? Existem alguns estudos a respeito disso? Sim, existem. E não existe nenhum tipo de exercício que faça reduzir gordura em determinado local. Então, fazer abdominal faz acabar com a barriga? Não. Fazer muito exercício de bíceps, tríceps, faz diminuir essa gordurinha aqui? Não. O que esses exercícios fazem? Aumentam a adesão do músculo, o músculo fica mais rígido e muitas vezes traz ali mais a gordura, então isso fica mais aderente, a sensação é que tem menos gordura ali. Mas, para eliminar gordura do seu corpo, precisa ter déficit calórico, ou seja, você precisa comer menos do que o seu corpo gasta. Porque assim, o seu corpo vai precisar de energia para viver, para fazer as atividades do dia a dia. E como você comeu menos do que tudo isso que ele precisa, o seu corpo é obrigado a ir lá na barriguinha, lá no culote, e resgatar o estoque, o depósito que ele fez de gordura, para ser usado como energia. É assim que emagrece. Paulina, então quer dizer que é só fechar a boca? Não. Você já aprendeu que não. Porque a quantidade de comida que você vai comer sofre total interferência da forma como você se relaciona com a comida. Então, primeiro é a forma como você se relaciona com a comida. E assim, consequentemente, a quantidade de comida que você vai comer, automaticamente quase, já vai ser ajustada. Claro que você precisa lá de um guia, de uma referência, né, de quanto você deve comer, o tipo de alimento, principalmente a qualidade do alimento que você ingere, é determinante. Porque se você consumir alimentos que vão depositar gordura mais facilmente, a gordura vai aumentar. E aí você não emagrece, vai engordar. Concorda? Beber bastante água pode ajudar no emagrecimento? Sei que são diversos fatores que ajudam para que isso aconteça. Não bebo quantidade de água devida e acho que isso também me atrapalha bastante. Bom, beber bastante água pode ajudar no emagrecimento? Pode. Pode ajudar, sim. Por quê? Porque todos os processos metabólicos do seu corpo, exatamente tudo que acontece no seu corpo, depende de água. Exatamente tudo.
Tanto é que se você ficar alguns dias sem água, você morre. Poucos dias, poucas horas sem água, você morre. Então, falta de água, não beber água adequadamente, pode afetar seu emagrecimento? Pode. Porque se tiver deficiência de água, o seu corpo vai priorizar aquele tantinho de água que tem lá no seu corpo. O que seu corpo vai priorizar? Ele vai usar esse tantinho de água de forma inteligente. Ele não vai, ele vai escolher as funções vitais do seu corpo. Então, o que ele vai priorizar? Batimento de coração, principalmente o volume de sangue, para manter a sua pressão, né? Vai manter as funções vitais. E aí, as outras funções do seu corpo, como o emagrecimento, ficam em segundo plano. Afinal, essa gordura você pode viver. Você não pode parar de respirar, seu coração não pode parar de bater, seu sangue não pode parar de circular. Então, a desidratação ou a má hidratação afeta o emagrecimento? Sim. Agora, quer dizer que beber bastante água vai melhorar o emagrecimento? Não. Não. Até porque excesso de água é tóxico. Tudo na vida em desordem traz algum problema, não é? Até a água. Sabia? Se você ingerir mais de 1 litro de água por dia, gente, 1 litro de água por hora, pelo amor de Deus. Ingerir mais de 1 litro de água dentro de 1 hora, se você tem por volta de 70, 75 quilos, isso pode ser tóxico, dá hiponatremia, ou seja, diminui a concentração de sódio no sangue e pode até causar parada cardíaca. Eu estou dizendo isso só para que você perceba que até aquilo que parece inofensivo, em excesso faz mal. E até aquilo que parece perfeito, como a água, não é algo que vai resolver o seu problema. Porque tudo precisa do equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É ajustar a dose e a frequência. A diferença entre o veneno e o remédio é o quê? A dose. Assim como a água. Então, quanto de água você deve beber para que isso seja bom para a sua saúde, para que isso colabore com o seu emagrecimento? Aproximadamente 35 ml de água para cada quilo de peso seu, ou seja, para cada 1 quilo, 35 ml de água por dia. Então, você vai pegar o seu peso total, multiplicar por 35, vai dar X ml de água. Então, esse total de ml de água você deve beber aos poucos ao longo do dia. E assim você vai mantendo o seu corpo bem hidratado. Ok? Não consigo emagrecer, já fiz algumas dietas, mas não consigo seguir até o fim. Francimeire, você já assistiu a aula de hoje? Eu falei muito sobre isso, e não é só você, não. Não é só você que já fez muitas dietas e não consegue mesmo ir até o fim, tá bom? Então, a solução é aprender. Aprender a se relacionar com a comida de forma mais equilibrada, tá bom? Porque quando fico ansiosa, sempre dá vontade de comer mais e mais. Patrícia, por causa disso, falei aqui agora há pouco. A ansiedade dá aquela angústia, aquela sensação de vazio e a gente busca preencher com comida. Dá uma agonia e a gente acha que a comida vai aliviar. Muitas sensações que a gente tem, dá a sensação,
A gente pensa que comida vai resolver. Então, por exemplo, você está cansada. Aí o que você pensa? Estou precisando de comer alguma coisa. Preciso de alguma coisa que me dá energia. Aí vai lá e come. Só que não é fome. Não é necessidade de comida. É cansaço. Tá com saudade de alguém, você nem sabe aqui, ó, mas tá sentindo, tá um aperto, tá uma angústia. Aí o que a gente pensa? Quem tá com essa sensação, precisa comer alguma coisa, precisa de um conforto, preciso preencher isso aqui. E como a comida dá prazer, como a comida dá aquele pezinho aqui, a impressão é que resolve, mas aí a sensação volta. Né? Para algumas pessoas volta mais rápido, para outras demora um pouco mais, e isso vai gerando memória no seu corpo. Cada vez que você preenche um vazio com comida, vai gerando essa memória. O seu corpo, cada vez que sente essa agonia, vai de novo buscar comida. Porque você criou esse condicionamento, você treinou o seu corpo para isso. Percebe o quanto isso é importante? Tive câncer de mama, fiz o tratamento, fiquei muito enjoada, principalmente os legumes, não consigo mais. Já terminou o tratamento, Sandra? Tratamento principalmente se for a quimioterapia, né, ela afeta totalmente o paladar, de fato, viu? Com relação ao paladar para legumes, experimente de formas diferentes, formas de preparo diferentes. Porque, olha, pensa comigo, o sabor de uma cenoura crua é totalmente diferente do sabor da mesma cenoura cozida. E é diferente do sabor de uma cenoura grelhada. E é diferente do sabor de uma cenoura assada. E essa mesma cenoura crua vai ter um sabor se você consumi-la ralada. Essa mesma cenoura crua vai ter sabor diferente se você picar em palitos crus. Se você comer a cenoura em palito cru e a cenoura raladinha, fininha, as duas têm sabores diferentes. Experimenta, faz o teste. Sabe por que é diferente? A forma como um e o outro entram em contato com a língua, com as papilas gustativas, é diferente. A superfície de contato do alimento na sua língua é diferente. E aí a sua língua vai captar de forma diferente. E o seu cérebro entende esse sabor de forma diferente. E a experiência que você tem com esse alimento é diferente. Então, experimente diversas formas de preparar os seus legumes. E isso vale também para aquelas pessoas que não gostam de verdura, que não têm prazer em comer verduras. Foi assim que eu aprendi, viu? Eu não comia absolutamente nada de verduras. E eu aprendi isso. Eu experimentei isso na minha vida. Não foi faculdade que ensinou, não. Foi porque eu decidi que eu tinha que aprender a comer. Porque eu tinha estudado quanto eram importantes os vegetais. Então eu falei, eu tenho que aprender isso. Como é que eu vou fazer? E fui descobrindo, experimentando em diversas formas. E hoje eu tenho prazer em comer vegetais. Em alguns eu não como ainda não. Beterraba, não dou conta. Como fazendo careta, mas como? Percebe? Então você vai experimentando, tá bom? Entendeu, Sandra? Tomara tenha ajudado de alguma forma. Ok? Porque os vegetais são importantes para você. Tomo muito café, faz mal? Não consigo tomar com adoçante, me ajude. Você toma com açúcar, Rosângela? Diminua a quantidade de açúcar do seu café. Café em excesso faz mal? Faz, pode fazer. Acidifica o sangue. Excesso de cafeína não é bom, tá? Principalmente dependendo do horário, ok? Não consigo deixar de comer pão, pizza e outros. Heloísa, consegue. Você não precisa abandonar, excluir esses alimentos da sua vida, mas é possível você controlar
a quantidade e a frequência que você vai comer. Você consegue sim. Talvez o que falte é equilibrar os outros alimentos na sua alimentação de uma forma geral. Eu sempre digo, gente, eu vou falar rapidinho aqui para despedir do pessoal do Instagram. Eu sempre digo que o mais importante não é aquilo que você vai tirar da sua alimentação, o que você vai cortar da sua alimentação, mas principalmente aquilo que você precisa incluir. Então, o que será que está faltando na sua alimentação? Depois que você preenche a sua alimentação com aquilo que você precisa, vai sobrar pouco espaço para esses outros alimentos. Vai sobrar espaço no sentido de apetite, de necessidade. Necessidade. Por quê? Você vai estar coberta com nutrientes que regulam, inclusive, a sua saciedade. Claro, aliado a todas esses ensinamentos, que inclusive eu passei um pouco aqui para vocês, eu ensino isso mais profundamente lá no meu programa de emagrecimento, mas com relação à respiração, para te ajudar a se perceber, e isso diminui sua ansiedade. Por favor, uma dica eficaz para me livrar da compulsão por comer exageradamente no domingo. Parece algo muito forte que me puxa para isso. Delane, eu vou te ensinar assim algo para se livrar disso. Para se livrar disso. Para começar a se livrar disso. É claro que, gente, para a gente realmente ser curado de algo, nessas questões emocionais e de comportamentos, você precisa de constância. Então, o que eu vou te ensinar aqui agora, eu ensino mais, eu não tenho como ensinar da forma que eu gostaria aqui, porque a gente precisa de muito tempo para isso. Mas, se você exercitar de forma constante, você vai perceber diferença na forma como você come. E você vai ver o quanto diminui a sua ansiedade. Gente, eu recebo inúmeros comentários e mensagens aqui no YouTube, quando eu ensino isso, de pessoas que assistiram, dizendo que praticou e que viu diferença. Que é justamente o voltar-se para o aqui e agora. Quem está na ansiedade, quem está comendo desordenadamente, num ciclo de compulsão, em maior ou menor grau, por menor que seja, está anestesiado, está no modo automático, está sendo movido pelo inconsciente. E para quebrar esse ciclo, precisa vir para o momento presente. E você só consegue isso voltando a sua respiração para o seu corpo. Sua atenção para o seu corpo. Respirando, voltando a respiração para o corpo, não, né, gente? A respiração já está no corpo. Mas eu digo, voltando a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Prestar atenção na sua respiração é a forma de você voltar-se para o seu corpo. Sair daqui. Então, você faz respiração profunda, sente o ar entrando nas suas narinas e solta o ar devagar e sente o seu tórax se contraindo. E assim, à medida que você inspira e expira, você observa seus pés tocando o chão ou dentro dos seus sapatos. Você observa o toque das suas coxas na cadeira ou na poltrona onde você estiver sentada. Você observa a temperatura do ar tocando a sua pele. Tudo isso enquanto respira. Quer dizer que vai parar de pensar? Claro que não, o objetivo não é parar de pensar. Mas tirar o foco daqui e voltar-se para o seu corpo. É necessário fazer esse exercício constantemente, principalmente antes de se alimentar. Porque se você começa a se alimentar estando no modo automático, estando no modo anestesiado, você vai entrar no ciclo de compulsão. Porque você não está vendo o que você está fazendo, você não está percebendo seu corpo, você não sabe nem se está com fome,
Não sabe nem se comeu tanto que já está satisfeito. Vai perceber quando já está estufando, com dor no estômago de tanto comer. Então, você precisa se antecipar a isso. Então, faça esse exercício várias vezes ao dia, mas principalmente antes das refeições. E se você já observou que essa ansiedade, né, essa necessidade por comer muito, ela acontece em horários específicos, então o seu exercício de respiração tem que ser nesse horário, antes desse horário. Ok? Brenda, eu não vou explicar sobre a importância de comer em 3 horas, porque não é importante comer de 3 em 3 horas. Tá bom? Não precisa, não é que não é importante, não precisa. Quem deve regular o horário de você comer não é o relógio. Porque você não é máquina. Não é robô que pode ser programado. Ó, daqui 3 horas eu vou comer. Quem vai determinar o horário de comer é o seu corpo. E aí você precisa compreender as sensações do seu corpo para identificar se é hora de comer. De onde vem esse de 3 em 3 horas comer? Vem de uma média. Um tempo médio que a glicose no seu sangue leva para diminuir depois de uma refeição. Só que esse tempo vai ser influenciado pela sua última refeição, ou seja, o que você comeu? Como é que foi essa refeição? Que tipo de nutrientes que tinham ali? Porque, por exemplo, se foi cheinha de carboidratos, vai promover um pico de glicose, depois vai ter uma queda de glicose, e aí abaixa o açúcar do seu sangue e você vai ter fome mais cedo. E aí, deu a fome, você tem que perceber, nossa, eu comi tal coisa, e aí você vai aprendendo que aquela refeição não foi interessante. Isto é, se você está treinada a perceber isso.